Oi, eu sou o Paulo Silveira, sou CEO da Lura. Estamos aqui na nossa última aula da Imersão Dev. Estou muito contente desse caminho que a Rafa e o Guilherme trouxeram a gente. Porque é o que eu falei. A gente tá andando como programadores e programadoras andam. A gente cai nas dúvidas, a gente cai nos erros, a gente cai em vamos explorar um pouco mais. Faz parte do nosso dia a dia. Não há uma rota completamente bem definida, tem muita exploração na programação. Não é à toa que a gente vê projetos, o AluraFlix, que a gente viu tanto na aula 3 quanto na aula 4, de formas diferentes, as pessoas exploram de muitos outros jeitos. Tem gente ali que faz a lista de vídeos de computação, de canais de programação. A Rafa tem um canal dela muito forte no YouTube, a gente vai deixar o link aqui na descrição. A gente tem os canais do Mário Souto, tem o canal da Lura, tem o canal do Felipe Deschamps, tem o Código Fonte TV, tem da Programação Dinâmica, tem muitos canais no YouTube de programação. Você pode colocar o seu com os que você mais gostou, os que você mais aprendeu. Não só isso, teve gente aqui que deu a ideia até de fazer sua lista de presentes. Você pode fazer vídeos, colocar os vídeos no YouTube de review dos aparelhos e dos jogos e das coisas eletrônicas que você quer mais gostar, que você quer mais ganhar, e o que você gosta, você põe lá. E com isso você vai dando outras caras, você começa a perceber que não, eu preciso aqui de uma outra lista. Eu preciso não só imagem, eu preciso ter um clique não pro trailer do filme, eu preciso ter um clique que joga pra página de compra, pro cupom de desconto. Então tudo isso vai fazendo você se desafiar. Esse é o nosso objetivo, te trazer desafios num formato incremental, né? Não pode ser nem muito absurdo, nem muito simples, senão a gente não anima. Esse é o formato da aula da Lura, é isso que a gente quer trazer. Um mecanismo que possa trazer você para a tecnologia, possa te mostrar um pouco também do nosso trabalho. Inclusive, para mostrar um pouco do nosso trabalho, eu quero saber o que a Rafa e o Gui vão trazer hoje para a gente, para fechar isso dos principais pontos de JavaScript, de sintaxe, de uso e um pouquinho da lógica de programação. Nosso desafio hoje é criar uma tabela de classificação de jogos, tá? Ali tá o nome Alura, mas pode ser qualquer tipo de jogo. Pode ser truco, futebol, League of Legends. League of Legends. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma tabela onde a gente tem aqui alguns botões. Conforme a gente clicar no botão vitória, vai alterar o valor aqui de vitória, vai ter uma pontuação que a gente vai definir, que a gente pode escolher a nossa aqui, tá? E a gente pode fazer do Jokenpô também, talvez, no final da hora que o nosso projeto estiver funcionando, tá bom? Então a ideia aqui, assim como no do filme, que a gente tinha um lugar para digitar alguma coisa, aqui não tem lugar para digitar, mas tem onde clicar. A gente quer que, de acordo com onde é clicado na nossa página web, isso é, no tal do HTML, dispare ações de código, isso é, no nosso JavaScript, para calcular pontos, para aumentar a tabela, classificar a tabela e assim por diante. É isso aí. Vou fazer o fork do projeto e a gente vai começar a botar a mão na massa. Legal. Já fiz aqui um fork do projeto e vamos começar. Vou jogar aqui para cima para a gente começar a pensar em algumas coisas. A gente tem aqui alguns valores, né? Temos o nome da pessoa. Esse nome está no HTML, tá, pessoal? Ó, Paulo, vai aparecer ali ó, o nome, que é vitórias, empates, que são esses campos que estão aqui em cima. Algumas ações ali de vitórias, empate e derrota. Né? E depois tem a tabela dos jogadores. Então tá aparecendo aqui o Paulo, depois tem a Rafa e assim por diante. Depois tem os botões com essa tag, né? Essa propriedade, um clique, que é adicionar vitória, adicionar empate, adicionar derrota. A gente sabe que se a gente clicar em uma delas agora, deixa eu só mudar a propriedade antes de clicar ali, que é o behavior, deixa eu tirar aqui, auto update e colocar a tag também no PNDetails, tag, vou escrever Alura, vírgula, imersão dev, isso aí, e vou salvar. Legal, se eu clicar aqui em vitória, ó, repara que o JavaScript não vai dar uma vitória, e sim vai dar um erro, porque ele vai falar assim, opa, eu não sei o que é vitória. Deixa eu rodar aqui de novo. Aí rodou, salvou, clico em vitória, aparece aqui o nosso sinal de exclamação. Que não existe essa funçãozinha que é chamada nesse botão. Isso. O JavaScript está esperando que... O HTML está esperando que o JavaScript faça alguma coisa. Só que do lado do JavaScript não existe nada ainda, certo? Então a gente pode... É uma função não definida. Isso. Uhum. A gente pode pensar em algumas coisas. Criar essas funções e deixá-las sem nada, só para a gente não ter esse comportamento. Vamos fazer isso? Pode ser? Podemos. Então eu vou criar aqui 3 funções, né? Vamos ver o nome que elas estão aqui no clique. Deixa eu ver...
O zoom meu aqui tá certinho, 150, isso tá certinho. Então, a gente tem aqui o adicionar vitória, dá um Ctrl C, aqui embaixo Ctrl V, adicionar vitória, abre e fecha chaves, vou deixar assim por enquanto, vou criar as três funções. Pode ficar inclusive na mesma linha, né? Já que não faz nada, a gente deixa o function abre e fecha. Isso é, essa função aqui, quando você me chamar, eu faço simplesmente nada. É válido, certo? Uhum. Temos o adicionar empate no singular, Isso. abre e fecha. Se eu escrever alguma coisa errada aqui, vocês me ajudem. Aham. E temos a última, que é a função adicionar derrota. Essa você colocou em maiúsculo, F. Isso. Function adicionar derrota. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Salva o projeto, roda aqui mais uma vez. Terminou ali o processo de construção. Quando a gente clicar, ó, não acontece nada. Perfeito. Certo? E a gente sabe que esses botões já estão vinculados com o JavaScript, né? É o que a gente espera. Só que aí tem um ponto interessante. O ponto é o seguinte. Como que a gente vai manipular esses valores? Porque a gente tem mais de um. A gente tem o nome da pessoa, a gente tem as vitórias do Paulo, a gente tem os empates do Paulo, as derrotas do Paulo e os pontos do Paulo. O mesmo para a Rafa, né? E à medida que eu for entrar no jogo, ou alguém aqui da produção que vai querer jogar junto com a gente também, o campeonato de Jockey Pô, o campeonato mundial de Jockey Pô da Lura aqui de São Paulo, né? Essas pessoas, à medida que elas entrarem no jogo, a gente vai precisar de alguma forma estruturar todos esses dados. Com certeza. Por quê? Porque se a gente pensar em variáveis, você já imaginou a loucura que seria? A gente teria, vou criar aqui só um, só pra gente ver, tá? Vou jogar essas funções aqui pra baixo, só pra gente ver na questão da Rafa, por exemplo. Então, var, Rafa, a Rafa tem um nome, então tá Rafa nome, que é o valor que tá armazenado aqui embaixo. Aí teria um nome dela, que seria a Rafa, que é uma palavra Rafa. Além disso, a gente tem outra variável que seria as vitórias da Rafa, que vai ser um determinado valor. Vamos iniciar o nosso jogo com 0, então vou colocar 0 aqui. Depois a gente tem os empates, empates, Rafa, e assim por diante. Como que a gente ia manter tudo isso? Ia ficar muito difícil, ia ficar muito complexo para a gente conseguir estruturar toda essa informação. E pensando até nos nossos desafios anteriores, o que aconteceu? A gente tinha lá no filme só a imagem. A Rafa falou, puxa, coloca o título no filme também. E isso é comum. Geralmente, quando a gente abre uma aplicação, até mesmo um curso da Lura, o que aparece lá, né, Paulo? Aparece o curso, a descrição do curso, aparece o nome, quem é o instrutor, a instrutora que deu aquele curso, aparece ali várias informações referentes àquele curso. De alguma forma, a gente tem que pensar em armazenar essas informações, criar um compilado de informações que fala assim, ó, todas essas informações aqui fazem parte desse objeto, dessa pessoa, desse curso, né? E existe uma forma no JavaScript da gente criar objetos com JavaScript, certo? O nome é meio tenso, mas fiquem tranquilos que a ideia é simples. O que é um objeto JavaScript? Nada mais do que uma coleção de informações contendo chave e valor. Então vamos criar um objeto JavaScript, tá? Vou criar o do Paulo, então. Vou colocar aqui var Paulo, var Paulo. Vai existir um objeto JavaScript chamado Paulo, e para a gente identificar que é um objeto, a gente utiliza chaves. Assim como o colchetes é para listas, que a gente às vezes chama de array também, essas chaves é para um objeto. Exato. Para um objeto. Então temos ali o jogador Paulo, que vai ser o nosso objeto, né? O var Paulo. O que eu quero fazer nesse objeto? Nele a gente consegue identificar chave e valor. Ou seja, a gente consegue dizer que o valor Paulo aqui, ó, que vai aparecer, esse conteúdo Paulo, ele tem um nome. Então eu posso escrever assim, ó, nome, 2 pontos, e vou passar o valor dele. O valor do objeto que tem esse nome é Paulo. Então vou colocar uma vírgula e vou dar o nome da outra propriedade. Então a gente vai ter Vitória. Repara que eu não estou utilizando caractere especial, tá bom? Então Vitória, eu vou colocar como 0 inicialmente, vírgula, empate, 2 pontos, 0 também, vírgula, derrota, 2 pontos, 0, e para finalizar, vírgula, pontos, 2 pontos, 0. E aí a gente tem em apenas um local
todas as informações do Paulo. Perfeito. Eu acho que vale a gente também fazer uma observação. Qual que é a diferença desse objeto para uma lista? Por que a gente não criou uma lista chamada Paulo e colocou apenas os valores lá inseridos? O legal da gente tratar de objetos é que a gente consegue justamente usar esse negócio de objeto, de chave e valor. Então agora a gente vai poder criar outros objetos com as mesmas chaves e valores para outros jogadores. A gente, quando tivesse uma lista, a gente não ia ter como chamar exatamente... beleza, a gente colocou Na terceira no posição é índice. vitórias. Exato. A gente começa a perder aquela liberdade que a gente tem, que a gente quer de poder mudar. Porque como os eu daria... valores. Pra eu entender melhor como fica bonito essa organização, Rafa, como que eu poderia, por exemplo, mostrar quantas vitórias tem o Paulo num alert aí? Só pra eu entender como fica a sintaxe. Porque no outro a gente fazia Paulo e colchetes, posição 3. Isso. Uhum. Aqui eu vou fazer Paulo como pra pegar a propriedade, a chave vitória? É diferente. Então, você pode criar aí um alert, Gui, para a gente poder visualizar. E aí, dentro na lista, a gente jogava lá o nome da lista, colchetes e o índice. Agora, a gente joga o nome do objeto, ponto e a chave que a gente quer mostrar. O que você queria mostrar? Vitória. Vitória? Vitória. Então vamos salvar. Essa é a forma da gente acessar o valor. Executando aqui. E ele vai mostrar o valor pra gente. Zero. Perfeito. Vou colocar um outro valor em vitória, só pra gente garantir mesmo, né? Que é a vitória. Vou colocar 10 ali. Salvou. Executando. Legal. Legal. Então, ó, da forma como a gente fez, beleza, temos ali o nosso primeiro objeto, agora vai ficar um pouco mais objetivo a gente criar os próximos jogadores do Campeonato Mundial de Jockey Pô aqui da Lura. Então vamos lá, Ctrl+C, Ctrl+V, esse não vai chamar Paulo, vai chamar Rafa, e o nome vai ser Rafa. Só que ali o Paulo ficou com 10 O meu pode deixar 20 as vitórias. Você tá falando sério ou você tá zoando? Não, eu tô brincando. Tá brincando? Não, senão a gente deixava, não tem problema não. Vamos lá, e o terceiro, Gui, nome, Gui, e vou colocar um quarto também, alguém da produção, Renata. Ó. E temos alguém da produção aqui que vai se avent... Renata, mas você sabe que você vai jogar com a gente, né? A gente tem um desafio, Rafa, que é o seguinte, como que a gente consegue mostrar esses personagens, né, esses jogadores aqui no nosso projeto, que a gente tem uma lista ali que tá fixa, eu vou até tirar, tá, pessoal? Ó, vou vir aqui no nosso código, né, onde tem aqui escrito Rafa, Paulo, eu vou tirar essas informações, que eu vou deixar só o código mesmo normal, vou tirar esse aqui também, esse TD. Então, ó, quando eu salvar e rodar o projeto, olha só como ele vai mostrar. Sem nome, é isso? Isso. Vai aparecer sem nome. Eu poderia até tirar essas ações, né? Tá bom, vamos deixar assim. Deixa assim por enquanto? Eu acho que sim, senão vai... Vai ficar muito complexo, né? Nosso próximo desafio é o seguinte, Rafa, a gente precisa colocar esses personagens, né, esses jogadores na tela. A gente vai começar só com 2, né? Vamos começar com 2. A ideia é o seguinte, a gente vai precisar criar, né, deixa eu ver aqui na tabela como que fica, e tá assim, ó, tem uma tabela com esse ID aqui, né, Rafa? Isso. Opa, com esse ID. A tabela, ela tem ali o TR, que é onde inicia uma linha, e todos os TDs, eles são trechos, né, células da nossa tabela. Então, cada TR é uma linha e cada TD é um bloquinho desse aqui. Então, a gente vai precisar aplicar isso para todos os jogadores. Todos eles vão ter uma linha de nome, uma linha de vitória, e cada um deles também vai ter o seu próprio botão, certo? Certo. Faz sentido? Faz. Então, vamos lá. Vai ter isso, o botão de vitória, que vai adicionar vitória para o usuário Guilherme, para a usuária Rafa. Isso mesmo. Então, o que a gente vai fazer? Eu posso copiar esse conteúdo, essa TR, faz sentido? Faz. Porque a gente vai manipular ela através do JavaScript. Beleza. Então, vou dar um Ctrl+C de toda essa linha, ó, mais específico, né? Da linha 24 até a linha 33. Lembrando que é do início da TR, porque cada jogador é uma linha. Do início da TR até o final da TR. Isso. Beleza, vamos lá para o JavaScript. Opa. Lá no JavaScript, e a gente vai fazer o seguinte. Primeiro de tudo, a gente vai precisar pegar aquele ID para ter exatamente em qual lugar a gente vai inserir, né, esses jogadores. Faz sentido? Faz. Então vamos lá, ó.
O ID é esse aqui, ó, tabela jogadores. Então, eu vou usar o document.getElement by ID e a gente vai pegar o tabela jogadores no plural. Esse elemento a gente vai precisar armazenar em algum lugar, então vou chamar de var. Que nome que eu posso dar aqui, Rafa? Elemento tabela. Elemento tabela. E aqui dentro a gente vai passar aqui as informações desse elemento tabela. Como a gente quer inserir as informações dentro do HTML, a gente vai usar o inner HTML. Então, Isso. elemento tabela.inner HTML vai ser igual a todo aquele conteúdo. Bom, e uma forma que a gente tem agora de colocar todo esse conteúdo HTML aqui dentro e conseguir manipular de uma forma mais fácil, porque a gente pode observar que tem espaços aqui, né? Uma linha, cada coluna daquela é uma linha, é utilizando uma técnica que eles chamam de template string, que é a crase. Então eu vou vir aqui, ó, vou colocar o sinal da crase. Isso significa que aqui dentro, dessa forma, do jeito que o código JavaScript tá, a gente vai conseguir escrever ao mesmo tempo HTML e JavaScript, certo? Então eu vou dar um Enter aqui, vou dar 2, um espaço, vou dar um Ctrl V de todo aquele conteúdo. Aí ficou aqui, ó. Todo aquele conteúdo aqui, ó. As TRs e as informações. Agora a gente vai precisar escolher um jogador pra gente colocar. A crase você fechou ali embaixo, Guilherme? Não... Fechou. Uhum. Tá. E ele tá todo verdinho. Entendi. Ele aceita esses enters, né? Então, olha só, tem aspas simples, aspas duplas e até a crase aceita como string, como palavra. E essa aspas duplas, tá vendo que tem até aspas duplas dentro dessa string e funciona porque ele sabe que abriu com crase, vai fechar com crase, então ele deixa a gente usar as outras aspas ali dentro. Isso. Porém, é comum a gente utilizar, quando a gente está trabalhando com texto, apenas texto, aspas simples ou duplas. A gente vai utilizar essa diferente, que tem esse nome, template string. Por quê? Porque a gente quer escrever tanto HTML quanto JavaScript juntos, tá bom? Se a gente não estivesse utilizando dessa forma, o que a gente faria? Igual a gente estava fazendo, document.getElementById, pega o elemento e depois a gente coloca assim, inner HTML, aí abre o sinal de menor, tag imagem, depois fecha, aí fica colocando mais, aí fecha do outro lado e vocês viram que a chance de dar ruim. Aqui a gente está manipulando HTML através do JavaScript de uma maneira bem bruta. No dia a dia, uma pessoa profissional, ela vai ver que tem outras ferramentas, tem frameworks, tem bibliotecas e tem jeitos mais organizados de fazer isso. Aqui é o momento que a gente está de aprendizado que, quando começa, a gente começa a misturar muitas coisas. Inclusive, no final de toda a imersão, a gente vai deixar desafios justo para você aprimorar e trazer o que a gente chama de boas práticas. Aqui tem algumas boas práticas que a gente está atropelando, mas é uma licença poética. Boa. Então vamos colocar aqui o primeiro jogador, que vai ser o Paulo. Aí tá uma informação importante. Como é que a gente consegue colocar em cada linha dessa aqui, ó, essas informações? Que eu preciso que, onde está aparecendo o guia aqui, apareça o Paulo e as propriedades dele. O número de vitórias, empates, derrotas, pontos e mais. Os botões para eu atribuir, né, esses valores diferentes. Então, uma forma que a gente tem dentro do template string é utilizando o sinal de dólar. Deixa eu achar aqui o sinal de dólar. Abre e fecha chaves. Aqui dentro eu posso utilizar JavaScript. Então eu vou escrever aqui, por exemplo, o nome, o primeiro campo, né, que a gente não tem o nome exato aqui, o primeiro campo é o nome. Então eu vou usar aqui Paulo.nome. Pegar o atributo nome do objeto JavaScript Paulo. Isso. Usando essa sintaxe de cifrão para poder não ficar cheio de fecha aspas, mais, não sei o que. Daria para fazer, certo? Sim. Fecha aspas, crases, maisinho e etc. Essa é uma forma que no JavaScript, computacionalmente a gente chama de interpolação, algumas coisas assim. Ele faz a evol, né? Ele avalia esse trecho como programação. Ele não vai colocar para o nome. Deve dar até para rodar de alguma forma, certo? Dá. Será que dá para rodar já? Vamos salvar e vamos testar. Só para ver se vai aparecer Paulo e um monte de zero, né? Vazio, porque os TDs ficaram vazios. Isso. Vamos ver. Rodando e... Certo. Legal. Olha. Então legal. o que a gente quer agora é o mesmo comportamento. Exibir para as outras colunas os outros valores. Então o que eu vou fazer? Vou pegar nesse mesmo exemplo, vou colocar o Paulo no lugar do nome Vitória. Vocês me ajudem aí, gente, por favor, Sim. nos nomes. Qual que é o próximo? Empate, Empate. derrota, Derrota. pontos, Derrota.
pontos, E os outros são os botões mesmo. pontos. Beleza. Vou salvar. Venho aqui para o lado. Vamos executar esse carinha aqui. E a gente já vai ver esses elementos aqui dentro. Legal. Vocês viram que ele mostrou 2, depois ele fez 1? O que está acontecendo? Ele primeiro desenha no HTML, colocou a estrutura, depois ele fala, opa, o JavaScript está manipulando aí, e depois ele coloca o JavaScript também. O que a gente pode fazer para isso não acontecer? A gente pode selecionar aqui no HTML, ó, a partir da linha, adicionar botão aqui, deixa eu ver, onde aparece a tabela aqui, ó, nome esse aqui aparece, o tbari. Dessa linha para baixo aqui, ó, esse tr para baixo, a gente pode tirar. Posso, né, Rafa? Posso tirar. Pode, porque é isso que a gente está acabando substituindo lá no JavaScript. A gente já tinha colocado isso fixo no HTML para mostrar inicialmente o projeto. Mas agora que a gente já está conseguindo escrever sozinhos com o JavaScript, pode tirar. Legal. Ó, então, só para ficar claro, eu selecionei da linha 24 até a linha 43. Vou colocar Ctrl É do barra. primeiro TR até a fechar o último TR. Exato. Porque se a sua linha tiver um pouco diferente, às vezes a gente muda um pouco o template do projeto, é uma referência. Legal. Então, ó, repara, ó, vou salvar. Eu deixei aquela linha comentada. Do mesmo jeito que a gente tem comentário no JavaScript, que é o barra, no HTML é um pouquinho diferente. Para a gente colocar esses comentários, Ctrl e barra, tá bom? Aí a gente consegue ver. Então, Podia ter deletado também. Sim. Podia ter deletado. Então, ó, salvou e apareceu lá o Paulo. Vamos colocar a segunda pessoa ou vamos colocar os botões para funcionar? O que vocês preferem? Podem Boa escolher. dúvida, hein? Isso também é uma forma da gente programar, né? A gente já põe o miolão e depois faz funcionar as coisas, ou põe um pouquinho, faz funcionar e depois replica. O que vocês votam? Vamos fazer funcionar e depois a gente coloca Eu gostei da outro. sua, Então Rafael, vamos pela embora. É. Rafa falou, tá falado, galera. Não tem Tem na conversa. dúvida também, Não, mas... Vamos lá. Então, o que acontece? Ó, de alguma forma, quando eu clicar nesse botão de adicionar vitória para o Paulo, a gente tem que mudar esse valor aqui e dar uma quantidade de pontos para ele, certo? Perfeito. Então, o que a gente vai fazer? Esse botão adicionar vitórias aqui, de alguma forma, a gente tem que entender que é para o Paulo, Isso. certo? E o mesmo vai acontecer para os outros jogadores também. Eles vão ter o mesmo comportamento, porém, para os valores de vitória e pontos de cada um deles, certo? Então, o que eu vou fazer? A Rafa tá rindo ali, foi engraçado também. Eu acho que Vamos lá, o que eu vou fazer? Ó, nesse botão aqui de adicionar vitória, a gente vai precisar saber qual jogador que está recebendo a vitória, certo? Vou dar um Enter aqui, vou colocar aqui, então, por exemplo, jogador. Tudo bem? Tudo certo. Por quê? Vamos mais uma vez. Eu estou querendo criar uma função que vai funcionar para o botão do Paulo e depois outra pessoa que também tiver o adicionar botão, vai adicionar vitória, também vai funcionar para o próximo jogador. Então eu vou receber... Como uma variável mesmo. Como né? uma variável. Eu vou receber qualquer jogador que tenha a propriedade de vitória, tá bom? Isso. Vou dar um Enter aqui para a gente começar a escrever essa nossa função de vitória. Primeira coisa, vocês querem ver esse jogador aqui dentro? Vamos. Eu ia falar isso. Vamos. Eu também quero. Legal. Ou um alert, ou até tem um comando que vocês estavam me falando aqui em backstage, na produção. Porque se a gente ficar toda hora no alert só pra ver uma coisinha, pra debugar, não é essa expressão que a gente usa? É. Tentar tirar um bug, tentar descobrir o problema, o alert fica interrompendo. Aí muita gente já deve ter colocado o alert dentro do for e ele fica pipocando o tempo todo. Tem um jeito muito usado que a gente vê isso, a gente loga, né? Tem essa expressão de colocar num cantinho que não vai atrapalhar a iteração do dia a dia da aplicação. Acho que vocês podem mostrar pra gente isso. E essa ferramenta que a gente usa para testar é o console.log, tá bom? A gente abre e fecha parênteses e aqui a gente pode exibir algumas informações. Eu posso, inclusive, mostrar o valor da variável jogador. Isso. Tá. Então eu vou fazer o seguinte, ó. A gente de alguma forma está esperando que o adicionar vitória receba um jogador, certo? E o que eu quero fazer? Eu quero exibir esse jogador que eu vou receber aqui no console. Ah, isso não é nem Paulo nem Rafa. Na verdade, eu nem sei o que vai vir aí. É uma variável que alguém me passou. Alguém pegou a função. Até agora a gente usou um pouquinho só de função e era abre parênteses, fecha parênteses. Agora a gente está recebendo uma variável que a gente chama de parâmetro, né? Isso. Eu quero mostrar o valor desse parâmetro, não de uma Exato. coisa que eu já conheço ali. É o valor de alguma coisa que alguém me passou. Isso aí. E como que a gente faz isso? Olha só, se a gente subir aqui, o adicionar vitória, ele também abre e fecha parênteses. Isso significa que aqui dentro eu posso passar alguma coisa. Exato. Já que estou na linha do Paulo, eu vou passar o próprio Paulo. Paulo.
Então vamos rodar aí. Esse Salvar. console, só para saber como que você fez aparecer? Isso, ele tá aberto aqui, ó. No primeiro ícone aqui inferior esquerdo. Embaixo à esquerda. Isso, ó. Se eu aperto, ele some. Se eu aperto, ele aparece. Uhum. Então a gente consegue ficar visualizando. E a ideia é que a gente real faça teste. Que a gente use ele para alguns testes. Para não precisar ficar usando o alert toda hora, tá bom? Exato. Então, bacana, ó. Coloquei aqui, subi o projeto, executei. Vou clicar aqui em Vitória. E ele me mostrou um objetinho bem Um objeto. parecido com a sintaxe que a gente usa no JavaScript. isso. Ele é exatamente igual ao que a gente tem aqui, né? Só o objeto dele. Só a chave que vem entre aspas, né? Ali a gente não coloca, né? O nomezinho da propriedade, nome, Vitória, não está entre aspas. Aqui, Isso. na hora de mostrar, ele mostra assim. Boa. Então, o que eu quero fazer é o seguinte, ó. Quando a gente clicar em Vitória, né? Em Vitória, a gente quer pegar esse jogador e essa propriedade aqui, ó, essa chave chamada Vitória, então jogador.vitória, e eu quero atribuir 1. Quero falar que teve uma vitória, então vou usar o mais. Tudo bem? Tudo bem, a gente já tinha visto essa anotação anteriormente, No né? for, né? No i do Isso, for, né? no i. Legal. Além disso, a gente não vai manipular apenas a vitória do jogador, a gente vai atribuir alguns pontos. Para cada vitória, quantos pontos a gente pode ganhar? A gente pode escolher. Acho que aquela tabela lá que o pessoal usa costuma ser vitórias 3, empate 1 e derrota 0. Isso, então Legal. vamos lá. Então, eu vou pegar aqui o jogador pontos. É pontos, tá, gente? Tá engraçado isso aqui, mas é pontos. Vai ser igual a quantidade de pontos que ele já tinha, sim ou não? Sim. Quantidade de pontos que ele já tinha, então jogador pontos, que é o valor que ele já tem, mais Pontos. Tem um faltou um S. S ali. Olha que pontos, é verdade, é um erro pontos, comum que às vezes na execução a gente toma um susto. pontos, mais 3. 3 ou vezes 3? Mais 3. Mais 3. Para vai... cada ponto, é verdade, para cada ponto. Beleza. Vamos ver isso no console? Vamos. Pode Então, pôr num console log aí jogador pra ver. É verdade. Pode inclusive mostrar antes e depois. Você faz um Ah, console log legal. jogador. Console.log jogador. E esse mesmo console.log lá no finalzinho, depois que a gente fez a atribuição. Podia ser alert também, podia ser document write em algum cantinho. A gente só quer enxergar o valor dessa variável. Aqui do lado tem um botão clear pra gente limpar o nosso console, para esse nosso teste, tá? Então já tá rodando, vou clicar aqui em Vitória, ele exibiu 2. Então, ó, Vitórias está 1 e pontos 3. Mas antes, scrolla e pra antes, cima. 0. Legal. Funcionou. Se Perfeito. você clicar de novo em Vitória, calma aí. Clica de novo em Vitória. 2 e 6. Para 6. Só não funcionou. Internamente na memória, as variáveis, o meu tal de objeto está com os dados corretos. A única coisa que não está acontecendo é Parte a visual. tabela não foi atualizada, né? Não existe essa ligação. Olha só, hein? Fazendo já um spoiler. Para quem pegar aquele tech guide do front-end e for ver depois que você estuda mais HTML, mais CSS, mais JavaScript, existem bibliotecas de código, React, Angular, Vue, jQuery e outras, especialmente as 3 primeiras, que vão fazer essa junção, isso aqui ficar mais fácil. Não é o momento. Você que está estudando agora, esse não é o momento. Você ainda precisa comer esse arroz com feijão. Mas é interessante ver que algumas necessidades que vão aparecendo aqui, as coisas mais modernas e mais avançadas na profissional de front-end, que é o que a gente chama essa parte aqui, já existem coisas que trabalham assim. Legal. Nosso próximo desafio agora é colocar essas informações que estão aparecendo aqui no console na tela, né? Atualizar a tabela, porque o botão vitória está funcionando. Antes da gente ir para o empate e derrota, que basicamente é um mecanismo parecido, a gente precisa de alguma forma, depois que ele apertou o botão, isso aí precisava ter sido atualizado. E cada um desses TDs, que inclusive é um TD, TR, umas coisas bem antigas que a gente não usa muito, né? Mas é um mecanismo simples aí pra gente brincar. A gente basicamente já está fazendo isso nas linhas em cima. A gente, no início do nosso projetinho, está escrevendo
com esse inner HTML todas as informações inicialmente. Então, a gente tem ali o nome Paulo e ele inicializa com os valores 000, porque foi o que a gente colocou. Agora, o que a gente precisa é executar isso tudo de novo com os valores atualizados. Então, para a gente reexecutar algum trecho de código, o que seria um trecho de código? Uma função. Então, a gente consegue tornar isso tudo que a gente estava fazendo no inner HTML, escrevendo TD, a gente consegue colocar isso numa função e chamar ela a hora que quiser para a gente poder executar várias vezes no nosso código. Então, para isso, a gente vai colocar um function. E essa função podia ser escreve na tela, Exibir na tela, né? na tela. Exibir na tela. E aí, tudo que a gente quiser colocar, a gente vai colocar uma chaves e vai acabar lá no final, onde a gente termina de escrever, que é aí depois do Isso. nosso template string. Uhum. Eu vou até colocar um tab aqui. Então, selecionando tudo, Ctrl colchete para a esquerda, né? Fechando, ele manda tudo para lá. Ou um tab também. Legal. A gente tem essa função que exibe na tela agora. E se a gente rodar, já vai funcionar? A gente precisa chamar, né, essa função. Sim. Ah, Vamos rodar uma vez só para mostrar o que vai acontecer? Ó, vou salvar e vou executar. Olha só que curioso agora. Tudo que a gente fez ali não apareceu. Ele não mostrou na tela a linha do Paulo. Perfeito. Por quê? Porque a gente falou assim, olha, vai ter um bloco de código que a gente vai desenhar na tela. Beleza? Beleza. Só que a gente não chama ele. A gente não executa ele em nenhum momento. Funções só vão rodar quando a gente chamar, invocar, né? Quando a gente Exato. fizer uma chamada explícita, falar agora, roda essa função. Exato. É isso aí. Senão a gente só declarou. É diferente de declarar de chamar. Exatamente. E isso é uma coisa que no início geralmente a gente acaba deixando passar. É. Puxa, eu fiz a função certinha aqui e tal, e Não tá rodando. não tá rodando. O que tá acontecendo? A gente precisa Exato. invocar a função. Então, exibir na tela. Inclusive no JavaScript não tem problema se você a declarou depois. Ele se Isso. entende e se organiza. Uhum, legal. E pra gente conseguir executar uma função, a gente coloca, abre e fecha parênteses aqui. Vamos ver agora. Salvei. Rodei. E tá lá. O Paulo. Beleza. O que eu preciso fazer agora? Ó, se eu clicar no botão Vitória, o Vitória tá funcionando só no console. E a gente não quer a Vitória só no console. A gente quer a Vitória na tela, né? Mostrando ali no nosso navegador. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar esses console log, tudo bem? Tudo. Vou tirar esses dois console log, a gente já viu. Depois que a gente atribuiu o valor para a Vitória e atribuiu os pontos, eu vou chamar o exibir na tela. Abre e fecha parênteses. Tipo assim, depois que a gente trabalhou com o objeto, mexeu nos números, a gente fala, pronto, agora eu tô pronto pra... Atualizar. Pode atualizar ali, hein? Isso. E o que acontece? Essa atualização, ele coloca todos os valores de novo. Todos. Perfeito. Só que isso acontece de uma forma tão rápida que a gente não percebe. A sensação que a gente tem é que tá tudo igualzinho. Olha só, salvei, rodei. Vamos visualizar agora, ó. Vou clicar. Carregou. Vou clicar aqui no Paulo, ó. Deu 1 e 3. A gente não vê nem a tabela sendo redesenhada. Ó, 2 e 6, 3 e 9. Beleza? Perfeito. Nosso próximo desafio agora é fechar o botão de empate e derrota, né, na linha do Paulo. E aí nós vamos ter bons desafios. Olha que legal esse projeto. Esse projeto a gente consegue colocar desafios para praticar tudo que a gente viu. De função, de lista, de objeto, um pouquinho de HTML e para ficar bem completo, não é? Uhum, é isso aí. Então, ó, o adicionar vitória recebe um jogador. O mesmo vai acontecer tanto para empate quanto para derrota. Então, eu já vou colocar para os dois. O comportamento vai ser exatamente o mesmo. Jogador, jogador. Então, só talvez o cálculo de pontuação e onde somar que vai mudar um isso, pouquinho. Exatamente. Ó, na questão do empate, o que acontece? A gente vai pegar o jogador ponto empate, e vai fazer o que com ele? Vai somar, atribuir 1. Igual a ele mesmo ou mais um. Isso. Opa, aqui. Igual a ele mesmo mais um, certo? Outra coisa que a gente vai fazer também é atribuir 1 no ponto, né? Então eu vou pegar aqui, ó, jogador ponto pontos é igual a jogador ponto pontos
Mais um, né? Mais um. Empate. Puxa, podia ter usado mais também. Então vamos lá. Mais. Depois que eu Perfeito. fiz. É, Funciona os dois. funciona os dois. Legal, a gente mudou alguma coisa para ser vista na tela. O que eu não posso esquecer? De atualizar a De tela. atualizar a tela. Então, exibir na tela, abre e fecha parênteses. Legal? Vou fazer também o do derrota, aí a gente já segue junto, tá? O derrota a gente vai mudar apenas o valor da derrota, certo? Perfeito. É porque a Não, pontuação não muda, é isso? É isso aí. 0 pontos, né? Isso. É verdade. Então, jogador.derrota menos. Mais. Não, não. Mais. Porque a gente tá Ah, é colocando verdade, o número mais, de derrota. é verdade. É, A gente mas menos a gente nem ensinou, mas tudo nem bem. ensinou, é verdade. Mas Fica já aí dá por- pra intuitivo saber fica o aí que por que é. curiosidade. Eu fiquei pensando nos pontos que a gente ia mas perder. Aham. não precisa. tira nem dá nada. Então, o pontos a gente não vai nem mexer. A gente vai direto exibir na tela. Tá. Porque a regra que a gente criou, que a gente chama de regra de negócio, é vitórias valem 3, empates 1 e derrota 0. É isso aí. Exato. Vamos lá para o nosso código. Já atualizei. Deixa eu rodar aqui o projeto para ele deixar os números iniciais. Se eu clico em vitória, deu bom. 1 e 3, vou clicar de novo. 2 e 6. Legal. Empate. Eu errei alguma coisa no empate. Jogador.empate. Ah, eu sei o que eu errei. Eu já sei o que eu errei. Eu esqueci de passar o jogador Paulo tanto para o empate quanto para a derrota. Perfeito. Então vamos lá. Paulo para o empate e o Paulo. O que aconteceu? Ó, vou até abrir que esse é um erro curioso para a gente analisar. Ele fala assim, olha, eu não sei o que é empate. A gente passou um jogador, na verdade não passou ninguém, e tava falando assim, ó, pega aí de ninguém o empate. Pega essa variável que nunca foi definida, jogador, que ninguém passou. Eu peguei jogador que é uma variável não definida. Agora e aí chama o valor propriedade. empate. Exato. A propriedade. não faz Essa é uma sentido. mensagem de erro que aparece muito, certo? Você está acessando alguma coisa de algo não definido, algo nunca populado, algo nunca inicializado. Exatamente. Atualizando, salvei o projeto e atualizando. Olha só, vou clicar em vitória. Aí sim, 2 e 6, empate. Um empate só, olha só, 2, 3 e tá atribuindo um Legal. pra ponto. E derrota, não tá atribuindo nada, Tem porque algum erro? Vamos descobrir. vamos em derrota, a gente adicionar... Jogador. Cadê o jogador? No parâmetro. Olha, eu não demorei aqui. Caramba, Rafa, olhar sagaz ali, Que pegou tava bem bizarro. o jogador, né, Rafa? É. Então, tá. Então, salvando aqui, a gente tem já... Agora eu vou testar só o segundo, só a derrota, tá? Derrota certinho, não vai... E o ponto não mexe. Não mexe. Beleza. Perfeito. Muito bem, hein? Gostei da solução. Gostei de entender a passagem de parâmetro, de variável para a função. E a gente chamar esse mecanismo de fiz alguma coisa, atualiza lá no celular, atualiza lá na tela. É algo que aparece com frequência em vários momentos da programação. É verdade. Bem, a gente está chegando nessas conclusões e agora é muito importante para terminar esse projeto, para poder levar e falar, pronto, agora eu estou colocando em prática tudo que a gente passou durante a semana, talvez extrapolando até um pouquinho, que a gente acha que você está exatamente nesse momento, você chegou até aqui. A gente quer passar não só esses desafios, como a gente vai deixar um link aqui para que você possa montar seu próprio certificado, que nas outras imersões a gente chamava de certificard. A gente vai deixar aqui um artigo com os pontos para quê? Para você poder pegar todos esses projetos que a gente construiu durante a imersão e você ter a sua própria página na internet, no tal do GitHub, que é outro assunto, que você pegar o T do Tech Guide, é um assunto muito importante, e que você possa colocar no ar uma página falando, eu fiz isso, fiz aquilo, tá aqui meu projeto, coloquei no ar esse, fiz o meu Aluraflix diferente, fiz meu sistema de classificação que tem esses desafios aqui, e que com isso você pode dar seu primeiro passo num mini portfólio, num mini currículo. É claro que em 5 dias a gente criar um portfólio seria um negócio incrível, mas são seus primeiros passos, porque o que a gente quer, e eu, Guilherme, a Rafa, toda a equipe da Alura, é que daqui a 6 meses você trombe com a gente na rua e fala, ô Rafa, comecei 6 meses atrás, agora meu portfólio você não tem nem ideia de onde tá, não é? Isso dá muito orgulho pra gente, eu tava conversando com a Rafa, hoje em dia, uma ou outra pessoa reconhece a gente na rua e fala, poxa, olha aquela aula lá, olha aquele vídeo me fez pensar nisso e aí 6 meses atrás me incentivou. Porque nesse primeiro mergulho, o mais importante é que a gente te alinhe expectativas e te alinhe objetivos que você possa traçar para os próximos meses. E que você possa olhar para trás e depois falar, realmente evoluí. E que não fique no mesmo lugar. Então agora eu queria que vocês me dessem os últimos desafios para deixar esse projeto mais completo, que vai envolver lista, vai envolver mais função, vai envolver mais HTML, e fechar bem. O que a gente pode fazer para deixar esse projeto de tabela de classificação completo, que por enquanto é uma classificação de um time só, não é? É.
Eu mesmo vou começar. Esse primeiro desafio é realmente adicionar outros jogadores. Você pode tentar só 2 pessoas. Se você não quer um campeonato, é só anotar quantas vitórias e derrotas cada um teve. Mas se a gente quer múltiplos jogadores e jogadoras, o que a gente vai ter que fazer? O ideal, dá para copiar e colar um monte de coisa aqui, Uhum. mas o ideal é a gente começar a trabalhar com listas. E os nossos jogadores, a gente guardar isso numa lista de jogador. E a gente adiciona vários, e no nosso exibir tela, em vez de o exibir tela ter só um TR, ele tem um forzinho que passa por todos os itens da lista de jogadores e faz um daquele TR/TR grandão para cada um deles, passando os pontos daquele jogador, passando o método vitórias para aquele jogador, a funçãozinha vitórias para aquele jogador, a funçãozinha adiciona empate para aquele jogador e assim por diante. Com isso a tabela vai ficar maior por causa do for e vai ser chamado para jogadores específicos. Não é tão difícil, só pode assustar às vezes que o código fica um pouquinho mais... Nossa, coloquei tudo isso dentro de um bloco, mas com poucas linhas aqui você já consegue deixar bem completo e ter quantos jogadores você quiser. E aí você já trabalha com lista, já trabalha com índice, já trabalha com passagem de parâmetro, aí você passa o jogador na posição específica em vez de que um jogador específico. Tem um monte de detalhes aqui, pequenininhos que vai alterar e vai fazer sentido nesse projeto maior. Legal. O meu desafio agora vai ser personalizar essa nossa tabela que a gente tem atualmente para um jogo que você goste. Então, por exemplo, eu conheço muito o League of Legends. Eu sei que no LoL a gente tem kills, que o nosso personagem ele mata alguns outros personagens. A gente tem derrotas, então a gente morre tantas vezes. E aqui a gente não tem espaço para isso, né? De kills, deaths, empates, vitórias, derrotas. Empate não tem, na verdade. Assistência, derrota, obviamente. Pode ser no lugar de pontos PDL. Então, o legal pra mim aqui seria você personalizar, adicionar mais colunas e você também colocar mais botões, que aí você vai ter que, obviamente, vai adicionar assistência, você vai adicionar com o botão. E além disso também, depois que o Paulo falou que você pode colocar quantos jogadores forem, colocar ali o seu time, seja lá do jogo que você quiser, colocar talvez uma fotinho, né, o nick do seu jogo. Então, acho que seria legal personalizar essa tabela. De novo, é deixar o projeto bem completo com um objetivo. Exato. É aquilo que a gente já falou em outras aulas. Você chegar até o fim do projeto, não deixar ele no meio. Eu sei que tem uma parte que é mais divertida. E aí aquele finzinho sempre dá uma... mais complicadinho, porque tem que fazer ajuste, tem que pensar no HTML, tem que ficar caçando bug, mas é isso que vai te diferenciar para poder futuramente pleitear vaga de emprego, realmente querer entrar nessa carreira. Exato. E o meu desafio é o seguinte, eu quero que você pegue esse projeto e os projetos que você já fez e compartilhe nas redes sociais. Marque no LinkedIn, poste seu projeto marcando a gente no Insta, marcando a gente nas redes, que a gente quer ver esses projetos, né, pessoal? Acho que uma coisa legal É verdade. é a gente falar, caramba, olha só que ideia bacana. Nesse projeto da classificação, tem uma pessoa que fez sobre a NBA e colocou legal. imagens e colocou e ficou muito bacana, ficou muito, muito legal, visivelmente muito bonito. Então a gente quer realmente visualizar esses projetos diferentes de vocês. E eu quero que você mapeie a sua evolução. Então, abra o Tech Guide nessa seção de front-end, que você vai poder ver onde você está hoje. Exporte isso para um Google Docs, para um Word, para um arquivinho de texto, para você poder anotar o que você já estudou, o que você está estudando, o que você vai estudar. Porque daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, quero que você realmente se analise novamente e você vai ver, opa, evoluir daqui para cá. Você vai pegar esse post do LinkedIn que você fez no término da imersão Dev e você vai ver, nossa, olha como eu estava 6 meses atrás, eu só fazia isso. Olha isso aqui que eu escrevi, esse código todo embananado e achei que estava apavorando. É um sentimento normal também. Aliás, eu acho estranho quem não sente isso. Se você olha o seu código de 1 ano atrás e fala, nossa, eu sou demais, é sinal que você não evoluiu nada. E código, a forma de escrever, a elegância, a maturidade, usar outras bibliotecas, a atenção a alguns detalhes para facilitar o uso de outras pessoas é fundamental.
E é isso que a gente quer ver. É claro, a gente quer que um dia você venha estudar com a gente na Lura, a gente quer que um dia você encare, seja a graduação ou a pós-graduação na FIAP. Esse é o nosso objetivo aqui também, de trazer você perto da comunidade. Mas quanto mais esse mercado cresce, quanto mais pessoas estão interessadas por tecnologia, o nosso universo vai crescer de qualquer maneira. Então a gente espera por você, é isso que a gente está procurando em troca, que você leve a sério. Aí vai ter fim de semana, vai ter momentos ainda no Discord, tem live de encerramento. A gente espera que você pegue esse momento, se empenhe para ter o melhor resultado possível para você e também para a gente. A gente está cobrando de você. Muito obrigado a todos os envolvidos, a Rafa e o Guilherme especialmente, mas tem uma equipe grande aqui, não só de edição, de produção, mas tem de exercício, tem da Discord. É tanta gente envolvida que fica difícil de agradecer. Muito obrigado a você, parabéns por ter chegado até aqui, cada pessoa no seu ritmo, cada pessoa no seu momento. A gente fica muito feliz desse projeto são as imersões da Lura. Boas-vindas ao 5º e último episódio extra da nossa imersão Dev. Hoje eu estou de novo aqui com o Guilherme Lima e, bom, isso aqui é o começo, né? É o final da imersão, mas é o seu começo de uma nova vida como uma pessoa desenvolvedora. E a gente quer mostrar uma das ferramentas de inteligência artificial que vai ser muito, muito útil para você no seu futuro. Ela chocou o mundo, né, da programação, muita gente tem usado e acho que vai ser muito útil também para você. O que é essa ferramenta, Gui? Legal. Essa é uma ferramenta do GitHub que se chama Copilot. Ó, eu estou aqui com a minha janela aberta. Então a ideia é a seguinte, eu começo a escrever e ela começa meio que dar uma sugestão ali do que eu estou querendo criar, né? Mas assim, eu falando e a gente vê na prática, acho que é mais legal a gente ver na prática, né? Eu vou pedir então para você compartilhar a sua tela, né, do seu VS Code, né, que é a nossa IDE de programação. A gente usou bastante o CodePen aqui durante a imersão, mas tem outras ferramentas, né, outros softwares que você pode usar para programar. E o VS Code, Visual Studio Code, ele é um dos mais famosos dele. É isso aí. Então, para a gente utilizar o Copilot, a gente vai falar um pouquinho sobre valor, quanto custa, tal, para a gente conseguir usar. Mas eu quero mostrar, para a gente instalar ele, né, o que eu vou precisar fazer? Eu vou clicar aqui nesse ícone de extensão, vem aqui no GitHub Copilot e fala aqui, ó, quero instalar o Copilot. Lá na aba do Chrome mesmo, do GitHub, opa, aqui me confundi, aqui na aba do GitHub eu vou falar, ó, quero usar o GitHub Copilot, tá? Aí ele vai pedir meu GitHub user, o name certinho, e ele fala assim, olha, o Copilot custa $10 por mês, tá? Ou $100 por ano, alguma coisa assim. Mas a gente consegue fazer um trial de 30 dias, porém é necessário que a gente tenha um cartão de crédito, tá? Para fazer isso daí. Bom, não quero fazer, tô tranquilo, só quero ver como é que funciona, tudo bem. Puxa, Gui, eu quero ver, se for bacana, eu quero colocar o Copilot também para programar junto comigo. Aí é sucesso. Mas vamos lá, ó. O que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui essa aba das extensões, só clicar aqui para instalar as extensões mesmo. E eu tenho um arquivo chamado app.js, um arquivo JavaScript. O que eu quero fazer com esse arquivo é criar uma lista e exibir detalhes dessa lista. Pode ser uma lista de filmes. O que você acha, Fabrício? Faz sentido? Acho uma boa. Eu adoro cinema, né? Então a gente já fez o Alura Flix aqui também, né? Nos episódios anteriores, então bora lá. Vamos. Eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de filmes. Vou falar que ela vai ser igual a uma lista. Repara que quando eu der um Enter aqui, ó, já aconteceu algumas coisas ali. E esse que está marcado ali é título, Titanic, duração e nota, não fui eu que escrevi. Isso é o Copilot. Aí o que eu vou fazer? Eu vou apertar um Tab. E ele escreveu. Vou dar um Enter. Ele tá meio que aceitando. Quando você aperta o Tab, você está aceitando a sugestão do Copilot, né? Exatamente. E o segundo filme aqui, ó, Os Vingadores, nota 8, vou dar um Enter. Olha que interessante, como você colocou, né, os colchetes ali, ele falou, ok, isso é uma lista, e é uma lista de filmes porque ele pegou do nome. Então, como IAs generativas, né, eles conseguem analisar o contexto das coisas, ok, então, filmes, vou pegar aqui o nome de filmes, então ele já pegou, né, título, Titanic. O que filmes tem? Filmes tem título, tem duração em minutos, tem notas, geralmente, né, quando você vai comparar. Então, isso é tudo o Copilot, a inteligência artificial dele, dando sugestões para você. É muito legal. Isso. E não necessariamente só sugestões sobre alguns exemplos, né? Vamos pegar um caso mais específico. Eu quero criar um for, tá? Então eu vou escrever aqui, ó, for
Vou abrir e fechar parênteses. Só abri e fechei parênteses. Olha o que aconteceu. Eu não escrevi esse código. Ele iniciou uma variável com 0. Ele falou, olha, enquanto a variável i for menor do que o tamanho do filme, incrementa 1. E pega essa variável do filme e mostra no console, intercalando aqui, ó, o título, a duração e os minutos de cada filme, certo? Vamos ver isso Colocou rodando. até um dash ali, né? Um tracinho entre eles, com espaço. Foi perfeito, cara. Muito doido. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou salvar esse código, vou executar esse código JavaScript aqui na minha máquina. Pessoal, não se preocupem com isso agora, tá? Então, vou colocar aqui, ó, nodeapp.js e tá lá, ó, Titanic, Avengers e Beans. Real, o que eu digitei? Eu digitei a criação da variável, o colchetes para a lista, e quando foi no filme eu coloquei só as chaves. Se eu colocar uma vírgula aqui e colocar mais uma chaves, será que ele vai? Sugeriu máscara. Olha que interessante. E assim, se eu salvar e executar de novo esse projeto, olha lá, vamos executar de novo. Limpar aqui o terminal, executando mais uma vez, está aqui, ó, uma máscara e assim por diante. Então, qual que é a ideia? Ele vai, com base no contexto que a gente está trabalhando ali, igual o Fabrício falou, ele já pegou a ideia de filmes e já começou a criar, dar sugestões do que possivelmente a gente queria fazer, né? E não só para esses exemplos, mas exemplos de código também, né, que a gente fez aqui. Acho que deu para ter uma ideia de como que funciona o copiloto do GitHub, né? Com certeza. E que vai ser uma ferramenta que você vai usar muito, ou você pode usar, você não tem que usar, mas que vai facilitar muito a sua vida, né? Mais uma dessas ferramentas de inteligência artificial. A gente tem um vídeo também lá no YouTube da Alura, onde o Guilherme Silveira ensina um pouco mais em detalhes, né? Aqui foi só, a gente pincelou um pouco, lá o Guilherme ele explica de uma maneira um pouquinho mais aprofundada. A gente tem um curso na escola de inteligência artificial que ensina como usar o Copilot também de uma forma mais aprofundada, mas aqui você já viu que isso aqui existe, né? Que essa ferramenta existe, e o jeito que ela faz isso é que ela foi treinada com muito código, muitos códigos open source, né? Códigos abertos, que você vai treinando ali o modelo de inteligência artificial e ele vai aprendendo esses padrões, que geralmente depois de um for tem um parênteses, e dentro de um for tem um var que começa em 0, enfim, são várias coisas que ele percebeu e você vai poder usar no seu dia a dia como uma pessoa desenvolvedora. É isso aí. E lembrando, pessoal, que hoje, como é o último dia da Alura, eu vou fazer aqui uma propaganda diferente, tá? Invertida. Não comprem a Alura hoje. Que coisa de doido, né? Se o Paulo veio falando isso, né? Coisa de maluco. Né? Não comprem hoje. Por quê, pessoal? Na segunda-feira, a gente vai ter uma super promoção, um super desconto que nunca existiu antes na Alura. Então, se você viu todo esse conteúdo da imersão, essas inteligências artificiais, e você falou, puxa, eu me vejo trabalhando com isso, eu gostei dessa ideia, né, de ir digitando e gerar imagem, gerar texto e pedir ajuda para um robô, né, para criar o código e tal. Se você gostou disso, você fala, puxa, eu quero realmente mergulhar no mundo de programação, quero entender como é que funciona, quero me aprofundar ainda mais nesses conhecimentos, vou assinar a Alura, não faça isso hoje. Faça isso na segunda-feira, porque na segunda a gente vai ter um super desconto que nunca existiu antes. Eu tô com medo até de quanto vai ser esse desconto. Não, vai ser incrível, vai ser incrível. Dá Nunca menos. teve. Não, ele quer dar mais? Mais desconto? Mais desconto, mais desconto. Mas vai ser muito bom mesmo, pessoal. E claro, né? Isso aqui foi só o primeiro passo. A gente quer que você realmente continue programando, continue criando seus projetinhos, colocando no seu GitHub. Pode compartilhar com a gente da Alura, né? Lá nas redes sociais, com a gente, né? Comigo, com o Gui Lima, com o Paulo, enfim, a gente vai gostar muito de ver a sua evolução e, claro, se você puder participar da comunidade Alura, vai ser mais bacana ainda. E essa última aula, se você assistiu aqui até o final, você já vai ter direito ao certificado da imersão que você vai poder colocar no seu LinkedIn, nas suas redes sociais. Fica de olho no seu e-mail aí nos próximos dias, nas próximas semanas, que a gente vai mandar por lá explicando como você pode pegar o seu certificado. Mais algum recado, Gui? Não, acho que é isso, tá? Eu acho que a gente lembrou de tudo. Então é isso, pessoal. A gente se vê por aqui nas próximas imersões, nas aulas dentro da Alura. E não se esqueça do desconto na segunda-feira. Até mais!